assunto é você, meu irmão. Pessoa aí, ela vai ser cancelada. Qual que é a sua narrativa aí? A pessoa deve voltar para o mesmo lugar, ou ela é somente perdoada, ou não deve falar sobre perdão? Eu acho que eu volto àquele ponto que eu falei agora há pouco. Todos nós temos, em certo nível, um pouco de egoísmo, né? A gente, na nossa defesa natural, a gente pensa primeiro na gente. Até as aeromoças falam que é pra gente pensar primeiro na gente na hora de colocar lá. Então é natural a gente agir dessa forma. A minha visão é que as pessoas, elas agem muitas vezes, alguma como o Boca falou, algumas para entrarem naquele bando, vamos usar o termo assim, mas entrar naquele bolo que tá todo mundo falando, e eu também tô buscando estar no meio, então eu tenho que tomar partido de algum lado, e aí ela age impensadamente, vamos colocar assim. E eu acho que toda decisão tomada impensada, que é o caso daqueles que erram também, que muitas vezes, aí eu não tô dizendo que são todos, né, mas a maioria das vezes o cara faz uma opinião, ele errou, cometeu um erro. O Boca falou, ele cometeu um erro. E quem somos nós para dizer que ele não tem direito a perdão? Se nós temos no Brasil, por exemplo, nós não temos pena de morte, por exemplo, no Brasil. Então, na lei, é passível de remissão um assassino que tirou a vida. E hoje em dia, as pessoas estão matando literalmente a vida de algumas pessoas que acabam se suicidando literalmente. Algumas, a gente nem tocou nisso, mas é um ponto que acontece muito. Então, aquela youtuber que casou, que o marido dela abandonou ela no altar, ela aproveitou a festa e casou sozinha, e a galera hateou. E ela se suicidou. Ou seja, nós estamos usando um julgamento tão severo que as consequências muitas vezes são maiores do que o próprio comentário que a pessoa cometeu. Né? Consequência, não estou dizendo que está certo ou está errado, estou falando as consequências. E então, na minha opinião, eu acho que sim, a pessoa ela tem direito ao perdão. Agora, se ela tem direito a voltar para o mesmo lugar, vai depender de cada situação, né? Porque às vezes, por exemplo, igual o Monark, vamos citar o exemplo, ele falou um contexto ali totalmente errado, que por falta de conhecimento, ele continuou falando e pode continuar fazendo outras coisas. Então, talvez ele precisasse, vamos usar um termo assim, de uma reciclagem, vamos colocar aí. Olha, cara, pensa melhor, você é um âncora de um programa, então não controla um pouco aí sua mente, seus pensamentos, porque quem de nós aqui não tem pensamentos, não dessa forma, mas pensamentos maus, vamos usar esse termos, e a gente controla, né? Então, assim, ele simplesmente não teve filtro para o que ele estava pensando, né? Eu não estou dizendo aqui que eu defendo nazismo, nem qualquer outra coisa. Estou dizendo que existem coisas que as pessoas, em sua mente, elas pensam. Elas não botam isso da boca para fora. E às vezes é um tema que a pessoa nunca pensou, né, sobre o assunto. Ou não conhece, literalmente. Né? Não tem um porquê, não tem um pensamento, né, estabelecido sobre aquilo, uma opinião. Mas acaba que precisa dar uma opinião. E desconhece. Eu, por exemplo, se eu não soubesse... Não, talvez eu não falasse isso. Mas se eu não soubesse nada sobre o nazismo, e aí então, não vou colocar eu, mas uma pessoa que não sabe nada sobre o nazismo, e ela escuta o que a gente falou aqui, trechos de alguém que defenda isso na internet, ela é capaz, sim, dela dar uma opinião a favor do nazismo, em qualquer lugar. Porque ela não tem conhecimento. É o que a gente falou, ela tá rasa naquilo ali. Então, assim, vai depender, sim, de o que foi que aconteceu, mas o perdão eu acho que sim, eu acho que todos deveriam ter, pelo menos daquilo que se assumisse o erro, né? Obviamente. E o público escolhe, né? Eu acho que ele tinha que ser o autorregulador da mídia, né? Então, se existir o Flow falando bobagem, é só não ir, né? Então, mas aí você quer acabar porque às vezes é melhor não ter um cara falando besteira do que só não assistir, né? As plataformas hoje, elas não regulam isso, né? Assim, de uma forma plena. Não analisam todos os conteúdos 24 horas para falar esse tá bom, esse não tá. Elas são plataformas e, inclusive, essas polêmicas para elas, né? Como a gente já explicou aqui, o algoritmo faz dar ênfase. Agora, a gente tem a SaferNet, então se você acha que tem algum conteúdo, viu? Você que está assistindo, se você depara com algum conteúdo que te agride de alguma forma, né? Manda para especialistas. Eu participei mesmo
fui convidado pelo Google for Education para participar do Educamídia, que é um projeto de educação midiática, né? Ou seja, você trabalhar ali, né, no contexto técnico para analisar notícias, né, e pensar nesse sentido, educativo mesmo. Mas a gente tem a SaferNet hoje, que é um órgão, né, um ONG, que está ali para dar essa, entre aspas, né, essa legitimação de se um conteúdo é ofensivo ou não, né? E lógico, você tem toda a liberdade de opinar ali sobre aquele conteúdo, dar dislike, like, né, comentários, enfim. Mas o que eu queria mesmo dizer para encerrar, também sobre a sua pergunta, sua colocação, é que, cara, a internet é uma mídia. Ou seja, ela é um meio, né? E a gente está encarando como princípio e fim. Então, assim, a gente não está estabelecendo mesas, né? E está colocando só palco. E é palco para maluco, palco para gente mentirosa, né? Hoje mesmo, Contente, ó, um Instagram legal pra galera seguir. Contente TV, que é Contente Você, que é do SaferNet, né? E eles fizeram um post hoje muito legal que eu repliquei lá, que é tipo, não faça do seu bastidor o palco dos outros. Então, o que você vive, né, na vida real, você pode olhar para o que as pessoas estão dando ênfase na internet e falar, nossa, minha vida não é de comparar, né? Porque aquilo é o ápice da pessoa, né? Não é o dia a dia. Então você não pode pegar a sua vida como padrão sobre aquilo que você está vendo de algumas pessoas exclusivas. O caso da Virgínia foi claro, né? É muito evidente, assim. Ela apareceu com um corpo agora que a internet inteira ficou agora no mês de janeiro comentando sobre o corpo dela, né? E é isso, é uma influenciadora que vive de marcas, vive de criar conteúdo, ou seja, ela fica 24 horas por conta do corpo dela e da imagem dela. E não falo eu, mas uma mulher, né, que tem lá 3 filhos, tem esposo, tem 2 trabalhos, né, tem toda uma rotina maluca, ela não pode olhar para Virgínia e falar, nossa, eu sou horrível perto dessa mulher, poxa, eu não tenho a barriga de tanquinho que ela tem. São realidades diferentes. Então, assim, eu acho que falta muita gente entender que a internet é um meio, né? E a gente trabalhar o início e o fim, né? Então, assim, qual que é o nosso alfa e qual que é o nosso ômega, né? É a internet? Então tá tudo errado. A hora que a gente não tiver... eu gosto muito dessa analogia do recreio, né? Quando você tinha treta com alguém na escola, você resolvia no recreio, né? E lógico que não foi o Whindersson Nunes que criou essa ideia, né? Lá em 2019, o Logan Paul, que não é um boxeador de verdade, né, profissional, convocou um boxeador de verdade para lutar. O Whindersson fez isso. Mas quem dera que todo mundo que a gente tivesse treta na internet, a gente chamasse para o ringue, né? Ia ser muito mais sadio e muito mais interessante. Então, a gente tirou o recreio da internet, o recreio da vida, né? E virou todo mundo hater na internet. A hora que a gente encarar todo mundo na hora do intervalo, a gente pensa 1000 vezes, né, se o cara vai bater no nosso lanche ou se a gente vai bater na cara dele. Excepcional. Né? As consequências. Né? As consequências que a gente faz. Excepcional.